É um presente dos céus. Amém, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir as nossas Bíblias. Deixa eu olhar, porque tem um relógio ali olhando para mim. Então deixa eu olhar para ele também, para poder me guiar. Amém, irmãos? Para não passarmos do horário, com certeza. Nós vamos cedo para casa, em nome de Jesus. Mas vamos sair, com certeza, abençoados, como é o desejo do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. A paz e o amor em repouso. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Isso, se você já localizou, gostaria que a igreja se colocasse de pé para lermos. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Isto. Amém? Todos localizaram? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Feche os olhos. Senhor Deus, nosso Pai, louvado seja o teu santo nome. Graças te damos, ó Pai querido, bendito e amado, pelo teu ensinamento que nos leva, Senhor, a cada dia a refletirmos mais e mais sobre quem tu és, o que o Senhor aguarda, espera de cada um de nós. Que possamos, Senhor, a cada dia, confiante, Senhor, na tua palavra, confiante no teu Espírito, confiante na revelação, Senhor, daquilo que está no coração do Pai, podemos, Senhor, exercer o melhor. E pelo conhecimento ao qual a tua palavra nos traz, Senhor, nessa noite, que fala sobre frutos do Espírito, e começa justamente falando sobre o amor, alegria e paz, porque são justamente esses três que nós vivemos, Senhor, em busca, e que certamente essas coisas estão sempre presentes no nosso dia a dia, através da presença santa e maravilhosa que o Senhor nos concede em o nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar em o nome de Jesus. Glória a Deus. O fruto do Espírito Santo é o amor. Nós vimos que estão sendo citados nove formas distintas, mas ele começa justamente pelo amor, porque é através do amor que se constrói qualquer tipo de planos, desejos, é através do amor. Todo dia, que alguém, vai preparar uma comida, ela dedica o seu amor naquela preparação, mesmo que ela esteja com pressa, ela vai dedicar um amor naquele alimento, no preparo daquele alimento, justamente porque é algo que vai fazer bem, vai trazer benefícios à sua saúde. Assim também o trabalhador, o bom trabalhador, ele se esmera justamente em quê? Em fazer um bom trabalho, e fazer um trabalho com amor, até porque hoje em dia a disputa é muito grande, se disputa um cargo, determinados setores da profissão, ele é disputado através de um concurso, e sendo então em empresas privadas, há aqueles tipos de indicação, e aqueles que foram indicados por alguém, do quem indicou, eles até têm um certo privilégio, e aquele que não foi indicado e está ali por sua própria capacidade, ele tem então que se esforçar um pouco mais para ser melhor do que aquele que goza de um privilégio por causa do quem o indicou. E é justamente nesse momento que prevalece aquele que trabalha com carinho, que trabalha com amor, porque o seu trabalho é perfeito, ele não faz de qualquer jeito. Então, por isto, que quando se fala, a palavra fala sobre, mas os frutos do Espírito é amor, alegria e paz. Começa justamente com amor, e depois vem
alegria e paz, porque quem não gosta de estar alegre? Jesus, ele, como homem, ele era um homem alegre. Eu não estou falando do Jesus Deus, que é o Jesus Deus, ele sempre é alegre. Eu estou falando do Jesus homem, ele sempre foi uma pessoa alegre, que conversava com os seus discípulos, que jantava com os seus discípulos, tinha os seus momentos em que havia uma conversa à parte com eles. O Senhor Jesus era uma pessoa alegre. O coração de Jesus não tinha espaço para a tristeza. Ele sempre foi animado. E esse é o desejo de Deus, que sejamos assim animados com o Senhor. Então, o fruto do Espírito Santo é amor, o qual foi derramado por Deus em nossos corações. Esse amor foi derramado por Deus em nossos corações. Louvado seja Deus. Se nós estamos aqui, irmãos, é porque nós amamos a palavra de Deus. Se nós estamos aqui, é porque nós amamos algo que se sobrepõe a tudo que está acontecendo lá fora. Se não fosse por esse amor, nós estaríamos em outro lugar. Mas só que esse amor começou primeiramente no coração do Pai, quando ele viu que havia uma necessidade de uma intervenção dos céus, e que não poderia ser feita através do homem, e ele mandou o seu próprio Filho. Imagine o Senhor olhando e vendo pecados, vendo destruições, vendo desobediências, e o Senhor diz: é necessário que haja um cordeiro, mas que não pode ser aquele boi que eles acabaram de matar, de sacrificar, que não pode ser aquele cordeiro que eles sacrificaram, não pode ser aquele cabrito que eles sacrificaram. É preciso que dos altos, alguém com poder, com autoridade, do Filho do Altíssimo, do Filho de Deus, para vir intervir aqui na terra. Até então, era uma festa para o diabo. Ele aproveitava, fazia tudo que ele tinha o seu desejo. Até que o Senhor olhou para o seu filho e disse: chegou a hora, meu filho. E esse filho, ele não relutou com o pai: manda outro. Aproveita aí, Moisés, ele é o homem mais manso que teve na face da terra. Manda o Moisés, manda o Arão, manda o Isaías. Isaías, ele teve lá embaixo, e o Isaías conhecia bem. Isaías, ele fala de Jesus como se estivesse frente a frente com Jesus. Pode ver lá no livro de Isaías, né? Então ele seria o indicado, né? Isaías, não, você não vai mandar o João Batista? Manda o João, ele vai se tornar um ídolo, né? Ele vai ser adorado, vão fazer até imagem do João, né? Do João, até que cortem a cabeça do João, ele vai ser o tal, vai ser o cara. Então o João vai dar conta do recado. Não, o Senhor disse: prontamente. Prontamente. Por quê? Por causa do amor. Um amor que começou no coração do Pai, se estendeu pelo Filho, e esse mesmo amor está presente no nosso dia a dia, no nosso caminhar, no nosso falar, no nosso agir. O Senhor, quando nos ensinou a oração do Pai Nosso, Ele inicia dizendo: Pai nosso que estás nos céus. Vocês devem orar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Irmãos, esse santificado seja o nome do Senhor é uma universidade de sabedorias, que a cada dia nós temos que refletir com relação a isto. Porque se assim começa a oração do Pai Nosso, é porque é necessário que seja obedecida essa santificação, porque senão ela estaria lá no final da oração. Lá no final da oração do Pai Nosso é que estaria contido: santificado seja o seu nome, lá no final. Mas não, está lá no início. E a cada dia nós temos que refletir com relação a essa santificação. Santificado seja o nome do Senhor em tudo que nós pensarmos. O nome do Senhor tem que ser santificado em tudo que nós pensarmos, em tudo que nós falarmos
seja o nome do Senhor santificado. Em todo o nosso proceder, seja no pensar, no falar e no agir, o nome do Senhor tem que ser santificado. Esses dias eu vinha no ônibus aí, ali no Barreto, saindo ali da escola ali do Henrique Laje, agora também Faetec, entrou um grupo de adolescentes e eles falavam muito palavrão dentro do ônibus, que as pessoas ficaram até assim pasmo de verem. Teve um idoso lá, uns 80 anos, que até disse: olha, esses garotos, essas meninas sabem mais palavrão do que eu, que já tenho mais de 80. E realmente, e cada palavrão, cada palavras obscenas que elas falavam, eu fiquei pasmo de ver aquilo. Então, cada palavra maldizente, cada palavra ofensivas, isto tudo ofendem os ouvidos de Deus. E se o Senhor, Ele nos ensina: santificado seja o nome do Senhor. E quando se deixa de santificar o nome do Senhor, está santificando o diabo, o inimigo, naquilo que ele criou. Deus não criou palavras obscenas, mas o inimigo veio e introduziu. O Senhor Jesus, ele fala justamente sobre um homem que plantou o trigo, mas veio o inimigo e plantou ali o joio. O Senhor manda que tenhamos uma mente, um coração que glorifique e exalte o nome do Senhor. Certamente, pela sua conduta, ninguém vai te convidar para dividir ocultamente os lucros lá da empresa onde você trabalha. Ninguém vai te convidar para ser um corrupto, porque pelos seus procedimentos, pelo seu falar, pelo seu pensar, pelo seu agir, eles vão ver que você glorifica o nome do Senhor em todos os momentos da sua vida. Aleluia, glória a Deus. E aqueles que glorificam e exaltam o nome do Senhor, Ele espanta de perto dele o inimigo, o diabo. Aquele mesmo que veio e tentou ao Senhor Jesus, ele foi envergonhado, porque o Senhor não aceitou nada daquilo. Ele veio e ofereceu para que Jesus fosse um corrupto diante da palavra de Deus, diante daquilo que era a promessa, que foi profetizado. Isso, e que o Senhor ali naquele momento, mesmo antes de iniciar a sua carreira, de anunciar as boas novas do Evangelho, já estava ali o diabo tentando corromper o Senhor Jesus. Ah, mas eu sou crente e não vou ser corrompido. Também lá na oração do Pai Nosso, o Senhor também fala: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Irmão, se nós observarmos mesmo o que diz a palavra do Senhor, principalmente no santificado seja o teu nome, Senhor. Santificado onde colocarmos a planta dos nossos pés, não é para nós. Santificado onde colocarmos a palma das nossas mãos. Santificado onde nós profetizarmos. Eu profetizo em nome de Jesus as bênçãos de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu profetizo em nome de Jesus uma semana abençoada. O que eu não posso profetizar é que você vai ter uma semana de um mar de rosas, mas eu posso profetizar que você vai ser vencedor. Mesmo diante das circunstâncias, mesmo diante das tentações, você é um vitorioso, uma vitoriosa, e isso que agrada ao Senhor é o nome de Jesus. Andarão duas pessoas, se não houver uma concordância entre eles? Poderão caminhar? A palavra do Senhor fala sobre isso. Se não houver uma concordância, o Senhor diz: sedes santo, porque eu sou santo. E isso tem sido esquecido. Muitas igrejas não têm anunciado essa busca de santificação. Santificação, nós não podemos brincar, irmãos. Há pouco eu estava falando com a minha esposa, nós estávamos conversando, disse: gente, há pouco era 31 de dezembro de 2013, era virada para esse ano de 2014, e daqui a pouco, quando eu menos espero, nessa correria aí por causa da marcha, porque fui eu que organizei,
E não é fazer uma marcha, não é igual botar um bloco na rua, não. Exige muita coisa. Exige muita coisa, prefeitura, secretaria de transporte, autorização da secretaria de transporte para poder fechar o trânsito, secretaria municipal de segurança para poder liberar a guarda municipal para fazer o balizamento, escolta, o 7º batalhão para poder fazer o patrulhamento, o corpo de bombeiro, ambulância, tudo isso. Então, eu estava um tanto atarefado, e bastante atarefado, e não estava nem me tocando. Esses últimos 2 meses foi muito focado nisso, além do meu trabalho, porque eu tenho meu trabalho secular, e eu estava muito focado, e de repente eu escuto uma propaganda, já é Natal na Líder, já é Hora, Magazine, sei lá. Eu vou dizer, gente, peraí, o ano está terminando, e nós não podemos, irmãos, perder tempo. Passou o seu tempo de vivermos, oh, glória a Deus, eu sou de Cristo. Não, chegou o tempo de, glória a Deus, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Chegou o tempo, o momento de vivermos aquilo que está na palavra do Senhor. Glória a Deus. Santificado seja o teu nome. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O tempo está sendo abreviado. Santificação é necessária. Sede santo, porque eu sou santo. Sem a santificação, ninguém verá a glória de Deus. Amém, irmãos? O que está em Cristo é nova criatura. Não tem que seguir mais o conselho do ímpio. Ah, mas é a moda, é a moda, isso, então tem que arranjar então um Deus aí que possa garantir aqueles que viveram na moda, né, e desobedeceram a palavra de Deus. Não há algo que esteja mais na moda do que as boas novas do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Ontem, quando nós passávamos pelas ruas, as pessoas acenavam, abriam as janelas, chegavam na sacada, nas varandas, e acenavam para a gente, e nós orávamos e abençoávamos aquelas pessoas, aqueles lares. Porque é chegado o momento que nós temos que demonstrarmos que somos igreja para fazer a diferença em o nome de Jesus. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aquilo que nós ligarmos na terra estará sendo ligado nos céus, em o nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz que haveriam sinais que hão de acompanhar aqueles que creem. E o Senhor diz, em meu nome expelirão demônios, empunharão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Se alguma coisa mortífera beber, não lhes causará dano. No livro de Lucas 10, 19, o Senhor diz, eis que vos dou autoridade. Depois os irmãos podem conferir, está lá em Lucas 10, 19, eis que vos dou autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões, e nada, absolutamente nada vos causará dano. Aleluia, glória a Deus, louvado. Ora, irmão, nós temos que sermos crentes mesmo, conforme o desejo do Senhor. Nós não somos não podemos ser um cristão que atravessa a rua porque viu ali ter uma macumba, um despacho ali no meio do caminho. Eu não vou passar por essa calçada, não vou lá, não vou chutar, não vou fazer nada, porque não vai me fazer nenhum mal, mas também não tenho nada também com isso, deixa para lá. E também não vou desviar porque tem uma macumba ali, maior que está em nós do que o que está no mundo. Se o diabo vê um crente fazer isso, ele vai dar uma gargalhada, ainda vai olhar para o céu assim e vai dizer, isso, Senhor, esse aí, coitado. Mas é verdade, é verdade. O Senhor, Ele nos quer homens e mulheres que não se envergonham do Evangelho. Isso mesmo. Ele quer que nós sejamos homens e mulheres que envergonhem as obras do inimigo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E para isso, irmãos, é preciso ter uma comunhão. E nós vimos que está falando ali sobre paz. E nós estamos falando que a paz é o amor em repouso. É preciso ter paz.
A paz é o amor em repouso, é uma tranquilidade íntima e perfeita, independente das circunstâncias. E nós podemos desfrutar da paz em 3 sentidos. Amém? Em 3 sentidos. Primeiro, paz com Deus. Romanos, olha, que maravilha, eu falei aqui no Lucas 10, 19, irmãos, parabéns, meu irmão, parabéns, eu já tinha te elogiado aí da vez passada. Romanos capítulo 5, versículo 1, é isso aí. Isso. Então nós temos que ter paz com Deus. Então veja, justificado pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É preciso ter paz com Deus. Irmãos, o pecado, ele causa uma separação. Deus abomina o pecado, não adianta, não vai ter um pecado, nem um pecadinho, que Deus vai dizer, não, tudo bem, foi só um pecadinho. Não, ele vai dizer, pecado é pecado. Você agora tornou-se também um inimigo para mim, porque você está pecando, você não está me obedecendo. O meu inimigo, o diabo, o inimigo da igreja, está dando gargalhadas por causa do seu pecado. Então é preciso ter paz. Justificados, pois, nós fomos justificados pelo Cordeiro de Deus, aquele ao qual eu falei que estava ao lado do Senhor, e o Senhor olhou e disse, é você, o Cordeiro de Deus vai ser você, meu filho. E ele aceitou. Então nós fomos justificados através daquele sacrifício do sangue de Jesus, fomos lavados e purificados, e foi nos dado justamente uma condição de poder santificar o nome do Senhor em tudo aquilo que nós fizermos, porque mediante a fé temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós podemos justificar. Se o inimigo quiser, se o diabo tentar nos enganar, nós podemos dizer, nós temos paz com Deus. Por quê? Por meio de Jesus Cristo. E ele vai fugir. Ele vai fugir. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Eu vou ter que me apressar um pouco. Também no livro de Colossenses, capítulo 3 e 15, também diz, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Olha, veja, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Glória a Deus. Árbitro é o quê? Decisão, aquele que tem autoridade para poder decidir. Para poder decidir. Nós vemos um árbitro de futebol lá, deu um gol, impedimento, todo mundo chorou, mas não adianta, ele deu o gol. Pode chorar, pode fazer o que for, ele deu o gol. Ah, mas estava impedido. E aí? Ele colocou lá na súmula, foi gol e acabou. Ah, mas não estava impedido, ele anulou o gol. Não adianta chorar, ele anulou o gol. Então é aquele que tem essa autoridade para decidir, o árbitro. Então seja a paz de Cristo. Olha como essa paz de Cristo, ela tem autoridade, ela tem poder. A paz de Cristo para ser o árbitro, em nosso coração. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Aleluia. Você tem agradecido a Deus por Ele, pela paz que Ele te deu, ser o árbitro da sua vida? Você tem agradecido? Nós temos que agradecer a Deus, justamente porque nós não somos levados pelas circunstâncias do pecado. Assim como Jesus foi, aquilo ali ficou como um exemplo, ele foi tentado. Ah, mas também ele era o Filho de Deus. Não, o diabo tentou Jesus, homem que estava com fome, 40 dias de jejum. Ele tentou o homem, Jesus. Mas aí houve uma resistência, o Senhor resistiu como homem. E no final ele prevalece, não tentarás o Senhor teu Deus. Aleluia, glória a Deus. E mas era Jesus. Mas veja, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Jesus está escrito no nosso coração. Jesus está estampado. Nós não conseguimos ver a grandiosidade do que é Jesus na nossa vida. O diabo ele vê, e às vezes o crente fica tímido,
fica todo covarde diante de situação, e o diabo ele fica até com medo, que ele olha e vê assim, eu vejo nesse crente a mesma expressão daquele que me venceu lá quando eu tentei para que ele pecasse, e me venceu também na cruz, porque ele ressuscitou ao terceiro dia. Esse crente, deixa esse crente para lá, é verdade, porque esse crente foi dado a ele uma autoridade de igreja, onde a própria palavra diz que o diabo ele conhece a palavra de Deus, e ele mesmo reflete a palavra de Deus, diz que foi dada autoridade a eles, que diz que em meu nome expelirão demônios. Então louvado seja o nome do Senhor. Por isso que diz, ao final diz, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Em nome de Jesus. O salmista diz que o Senhor, ele acampa os seus anjos ao nosso redor. Ele dá ordem aos seus anjos para acamparem ao nosso redor. Existem coisas que nossos olhos não veem, estão diante de Deus, e o diabo ele vê justamente, ele vê anjos que estão ao nosso redor, porque ele também um dia já foi um anjo, se tornou-se um anjo caído, um anjo que se rebelou contra o próprio Deus, e tentou usurpar o trono do Senhor, e foi derrotado, claro, e vai ser sempre derrotado. Então louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E essa paz, a paz com Deus, possa estar na nossa vida em todos os momentos, não é só no momento da alegria, só naquele momento do quais, está tudo bem, está tudo alegre, vamos fazer um churrasco para comemorar. Não, no livro de Atos, capítulo 16, versículo 23 a 26, diz que, e depois de lhes darem muitos açoites, isso foi quando Paulo e Silas estavam presos, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Olha, depois de terem levado uma surra, e não eram uns empurrões só não, hein? Apanhava com chicote mesmo. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior, não ficou ali na entrada não, ficou lá no final. Deveria ser o lugar mais nojento, o pior lugar. Levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas começaram a reclamar, começaram a praguejar, começaram a blasfemar contra Deus, dizendo: Deus, olha o que tu fez, nós estamos fazendo a tua vontade, e olha o que aconteceu, nós estamos presos aqui. É isso que está dizendo? Dá lá. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Peraí, mas e a chicotada que eles levaram? As costas estavam todas lanhadas, doíam, eles tomaram uma surra tremenda. O louvor acalma toda a tempestade. Aleluia. Glória a Deus. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Onde quer que nós estivermos, irmãos, vamos fazer a diferença em nome de Jesus. Naquele momento ali, eles eram igual a todos os outros presos. Eles não estavam presos, então não tinha diferença. E pior, ainda estavam no pior lugar, no cárcere interior. Os outros ainda estavam mais próximos, talvez do sol, da luz. Coisas que traziam até uma condições melhores de saúde para eles. Mas o Paulo e Silas ficou lá no cárcere interior, lá no final. De repente, eles estavam cantando, estavam orando, estavam glorificando, ao invés de estarem blasfemando, coisa que a gente encontra muito por aí. De repente, sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram as cadeias, só deles?
de todos. Louvado seja Deus. Irmãos, no trabalho onde você não está ali por um acaso. Eu fui para ali, eu estou ali porque, obrigado, meu Deus, que eu precisava mesmo de um emprego, eu precisava mesmo de dinheiro. O Senhor te colocou ali com um propósito para você fazer a diferença, para você ser o abençoador em nome de Jesus. E você sendo abençoado, todos que estão ali serão abençoados em nome de Jesus. Quando eu embarco, né, no avião, eu digo: Senhor, guarda a minha vida e de todos que aqui estão, em nome de Jesus. O John Wesley, eu apreciei muito assim, as frases de John Wesley, um homem de Deus, fundador da igreja metodista, né, wesleyana. Ele diz uma frase muito importante, ele diz que no mundo não acontece nada que não seja a resposta a uma oração. A resposta a uma oração. Então, irmãos, vamos crer que tudo que acontece é de Deus, provém de Deus, é oração, é pela intercessão em nome de Jesus. Eu não estou falando dos fatos das desobediências, isso não procede, o pecado não procede de Deus. Eu estou falando justamente aquilo que procede, que as pessoas dizem assim: que milagre, eu nem pedi isso, alguém pediu. Às vezes sai lá no legislativo, lá em Brasília, né, uma determinada lei, né, que passa pelo Congresso, pelo Senado e vai até o veto do presidente, da presidenta, né, e a gente diz: que maravilha e tal, eu nem pedi isso, alguém pediu, né? Por que um jovem de 16, 17 anos vai pedir pela aposentadoria, pois ele ainda tem uma caminhada enorme? Isso só vai interessar para quem? Né? Teve até um jovem lá em cima que riram, vai chegar a vez de você. Então, mas para alguém interessa o fator previdenciário, que é muito comentado por aqueles que já estão próximos das suas aposentadorias. Né? A desaposentação, aqueles que já se aposentaram, mas tiveram o seu salário achatado, né? Está lá no Supremo Tribunal para ser julgado, e a qualquer momento isso vai ser julgado. Mas eu não pedi isso, mas alguém orou, alguém pediu. E é uma resposta de Deus às orações, em nome de Jesus. Então, em tudo, irmãos, em tudo, nós temos que estarmos com o coração agradável, ou seja, em paz com Deus. Não adianta, a situação é assim e tal. É preciso estar em paz com Deus, porque senão você vai desanimar. Não, você vai desanimar. Eram 16 horas e 45 minutos, e Deus me fala no meu coração: liga lá para a guarda municipal e confirma a presença deles para o evento. Liga também para a ambulância e confirma também a presença da ambulância. Eram 16 horas e 45 minutos da quarta-feira, véspera do feriado, e na sexta-feira também foi dado ponto facultativo, ninguém ia trabalhar, trabalhou em São Gonçalo, e o governador do estado também havia dado, também o fórum também não trabalhou. Eu ligo, pensei assim, não, já está tudo certo, já tinha telefonado, já tinha estado lá, estava tudo certo. Aí eu ligo, e a Secretaria Municipal de Segurança, ele diz: não, está tudo certo, está aqui o ofício de número 29, autorizando, a guarda vai estar lá, vai a viatura, vai os motociclistas, vão todos eles lá para fazer o balizamento, para fazer a escolta e fechar as ruas que foram necessárias. Está ótimo. Aí eu disse: bom, acho que está bom. Aí e o senhor continuou falando, ligo para a ambulância. Eu disse: mas já está tudo certo. Aí eu ligo para a ambulância: não tem nenhum pedido aqui não. Eu disse: tem, claro que tem. Não tem não, pastor. Tem sim, tem um pedido. A ambulância da Secretaria Municipal de Saúde tem um pedido sim. Não, eu só posso liberar se tiver. Aí já não faltavam mais 15, já faltavam 10 minutos, e a pessoa que estava me atendendo, doida para ir embora. E eu digo: se não tem que ser agora, se não for agora, ele só vai voltar segunda-feira, e segunda-feira já não adianta mais, amanhã não vai adiantar mais. Aí eu falei: não, vai sim. Aí ele disse: então tudo bem, eu vou ligar para Paula, fulano de tal. Aí eu falei: tudo bem. Eu liguei para o gabinete, aí disse: olha, vocês me confirmaram, que eu já havia entrado já com requerimento através do gabinete, o gabinete da prefeitura, e só que a ambulância está dizendo que lá não consta nada.
Não está constando. Aí ele já tinha me dito, não, porque também deu um banner aqui no computador, no sistema, e apagou tudo. Eu quase que eu disse, e eu com isso, que eu quero é ambulância. Aí eles, depois eu volto, eles disseram, pode dizer que é o ofício número 12, só que nesse meio tempo eu não consigo falar, e liga, dá ocupado. Quando eu consegui, aí a mesma pessoa que me atendeu disse, olha, pastor, pode ficar tranquilo, já está tudo certo, já está liberado, a ambulância vai estar, né? É o ofício de número 12. A pessoa de lá no gabinete já ligou para ele e já tinha dito, já está autorizado, já saiu daqui autorizado essa ambulância, porque sem ambulância eu não poderia fazer. E assim, imagine, né, acontecer um negócio desse, né? E já está liberado o ofício número 12, que já de lá já ligaram para ele, já dizendo, o que está havendo? Já está. Eles disseram, está autorizado. Eu fui disse, meu Deus, se ouço, ouvido a palavra de Deus, o que o Espírito estava falando, eu iria ter uma maior surpresa no dia seguinte. Um calorão como fez ontem, um solarão, sem uma ambulância, um problema. Então, é preciso ter essa paz com Deus. Das situações difíceis, paz. Essa paz que nós conseguimos resolver, encontrar, deixar a mente, muito obrigado, tá? A mente totalmente provida da sabedoria que vem de Deus, que vem do Espírito, para solucionar os problemas. Não iria adiantar ficar o Paulo e o Silas ali naquela prisão, ali reclamando de Deus, eu vou abandonar o Evangelho, eu não quero saber mais de ficar pregando mais Evangelho para ninguém, porque eu estou pregando, e olha que Deus me permite que eu venho aqui para esse lugar sujo, a pior prisão, e ainda levo uma surra sem merecer, sem ter feito nada que pudesse causasse algum motivo para apanhar tanto e ainda ficar preso aqui nesse local horrível. Eles poderiam estar pensando nisso. Quem sabe até o Silas não chegou lá, começou a chorar, ficar com medo, e a Bíblia não fala, né? Mas o Paulo, que é isso, rapaz, vamos cantar o cântico da vitória, glória a Deus, e pronto, né? Eu não sei, a Bíblia deveria mencionar, né, qual o hino que eles cantaram, né? Mas eles estavam cantando, a palavra diz que eles estavam orando e louvando a Deus, e Deus quebrou as cadeias. Irmãos, a gente pode colocar, se a gente tem paz com Deus, nós podemos colocar Deus à prova, é isso mesmo. E o Senhor diz, provai-me nisto, Ele mesmo diz, provai-me nisto. Nós não vamos ser envergonhados quando buscar o Senhor naquele momento difícil, mas não pode ser com os pés vacilantes, com as pernas bambas e tal, não será que vai acontecer, não. É declarando em nome de Jesus, é louvando, é olhando para a situação e dizendo, situação, tu está debaixo dos meus pés, né? Problema, fica quietinho aí que já já você vai ser vencido em nome do Senhor Jesus. É como o Davi que olhou para antes do Davi disse, eu posso vencer esse gigante, sabe por quê? Ele estava olhando o gigante de longe, né? Quando nós olhamos o problema de longe, nós fazemos igual Davi, eu posso vencer esse gigante, quem é esse circunciso para afrontar o povo de Deus? Estava eu apacentando as ovelhas do meu pai, Jessé, e surgiu um leão, eu venci o leão, e outra vez surgiu um urso, eu lutei, matei o urso, venci o urso, foi o que Davi falou. Mas quando chegou no dia da batalha, ele já havia experimentado a armadura do Saul, o rei Saul, e a armadura ficou pesada para ele, o Saul era grande, ele era pequeno, e ele não conseguiu dar um passo com aquela armadura. Aí ele foi do jeito que estava mesmo, aí ele foi lá no rio, pegou umas pedras, levou o que ele já estava acostumado a utilizar, que era a sua funda,
e catou aquelas pedras. Quando ele chegou diante do gigante, aí já foi diferente. Antes ele olhava o gigante assim, porque o gigante estava distante. Mas naquele momento ele teve que fazer isto. E ele viu que o tamanho, a largura, era mais do que 5 vezes maior do que ele. Naquele momento ele teve que trocar o disco. Não é porque ele viu que era mais fácil ele matar o leão, vencer o leão e o urso, do que vencer aquele gigante. Porque o leão e o urso, eles são ferozes, mas não tem a maldade, a malícia que tinha aquele gigante. Essa é a realidade. E ele usou o termo fundamental: eu venho em o nome do Senhor dos Exércitos. E ali foi a vitória. E é justamente isso: eu venho em nome de Jesus. Situação, problema, tu está vencida em o nome de Jesus. Quem sabe, irmãos, essa semana você não vai ter essa experiência. Se precisar, use a autoridade do nome de Jesus, que está lá nos céus. Não, que está na sua vida. Que está na sua vida. É a paz de Deus na sua vida. É lógico, fica calminho aí, que falta mais um pouco. Então, irmãos, é preciso ter paz com Deus. E também paz com o próximo. Paz com o próximo. Não adianta ter paz com Deus e não ter paz com o próximo. E no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 18. Irmãos, eu tinha falado em Atos 16, 23 ao 26. Os irmãos lá, eficientemente, eles colocaram aqui, mas eu não fui até o final, porque o que precisava ser dito já foi dito. Então, paz com o próximo. Romanos capítulo 12, versículo 12. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Tende paz com todos os homens. Não, olha, eu amo meus amigos, meus irmãos, meus filhos, minha esposa, minha parentela toda. Agora tem um camarada lá no trabalho, eu não vou com a cara dele, ele não vai com a minha cara também. Ele já aprontou para mim. Para esse cara eu não oro não. É justamente para esse que você tem que orar. É esse, a armadilha do inimigo. É aquele vizinho. Olha, quando nós mudamos, não foi, Vera? Nós mudamos. Nós encontramos um vizinho que, olha, ele fazia tudo para arranjar uma confusão. Tudo era um motivo para ele arranjar uma confusão. E ao invés de nós entrarmos naquele, como diz aí a garotada, entrar na pilha do vizinho, o brigão, eu abria um sorriso. É isso aí, meu irmão. E orava por ele. Orava não só por ele, mas toda a vizinhança, que é sempre costume de nós orarmos, da direita, da esquerda, que está à nossa frente, a nossa retaguarda, abençoe a todos os nossos vizinhos. Hoje, esse homem é um doce, né, Vera? Só falta nos carregar no colo. O que vocês precisam? Louvado seja Deus. Mas é justamente isso. É preciso, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não está dizendo só o seu irmão, a sua irmã na igreja, não. O seu parente, está dizendo paz com todos. Aleluia, glória a Deus. Também no livro de Hebreus capítulo 12, versículo 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Lembra da santificação, que foi o primeiro item que nós citamos, ao qual o Senhor nos diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, porque quando nós santificamos o nome do Senhor, nós também somos santificados. Por quê? Por causa da paz com Deus. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém, irmãos? Sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós não podemos brincar de sermos crentes. Nós temos que ter um alvo. Jesus veio e com um alvo. É necessário. O Pedro, quando o Senhor Jesus disse: vai acontecer isso assim, então o Pedro disse: não, Senhor, de modo algum eu não deixarei. O Senhor olhou,
arreda-te, Satanás. Porque não era o Pedro, era novamente ele, Satanás, querendo arranjar um motivo, uma forma. Ele já tinha perdido na primeira vez, ele tentou na segunda. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação em tudo aquilo que nós fizermos, e a paz com todos. Louvado seja Deus. E também no livro de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 e 13. Tessalonicenses 5, 12 e 13. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Outro dia tinha um programa na televisão que o tema era justamente o seu chefe. Olha, as pessoas amaldiçoavam muito o chefe. Eu queria que ele morresse. E daí, ele vai morrer? A empresa vai acabar? Não, vamos botar um outro. Às vezes vai ser pior do que aquele, né? Mas o meu chefe, ele é isso, é aquilo e tal. Não seria então melhor, para não pecar, então, já que não aceita o chefe, pede demissão e arranja um outro trabalho, né? Quem sabe não vai encontrar, né, alguém, né, que seja conforme você quer. Irmão, nós temos que sermos os abençoadores, em nome de Jesus. Não importa, irmãos, as circunstâncias. Eu não votei no candidato falando de tal, mas acontece que foi ele que se elegeu. E agora? Eu vou torcer para ele se dar mal? Não, de jeito nenhum. Se ele se dá mal, né? Se a presidenta lá governar mal, presidir mal, com certeza vai até doer no bolso dela, vai arder muito mais no meu, né? Então, vamos orar por ela, em nome de Jesus, né? Vamos orar por ela, vamos orar pelo prefeito, vamos orar pelo governador. Mas eu não votei nele, meu candidato foi fulano de tal. Mas justamente que pena, né? Foi ele que foi, não foi também o meu candidato, mas não foi ele que foi eleito. Se ele governar mal, nós é que seremos, né? Ele tem em suas mãos autoridade para a polícia militar, polícia civil, né? A Secretaria de Segurança, Saúde, né? Os hospitais estaduais, está sob a autoridade dele. Se nós não orarmos por ele e ele fizer mal, se ele passar mal, se der tempo, vou internar ele lá em São Paulo, lá no Sírio-Libanês, lá em São Paulo. E daí? O plano de saúde dele cobre o helicóptero, pega ele lá na casa dele, lá no Palácio Guanabara, e leva ele direto. Em 30 minutos, em 45 minutos, ele está chegando lá em 45 minutos não, mas 1h15, ele está chegando lá. O helicóptero está pousando lá no Sírio-Libanês, em São Paulo, né? Então, irmãos, temos que ter justamente esse cuidado. Amém, irmãos? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E que os tenhas com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Louvado seja Deus. Nós já estamos terminando. E o terceiro item, nós falamos sobre paz com Deus, paz com o próximo, e agora precisa de algo fundamental: paz interior. A paz interior. Aqueles mesmos versículos que nós lemos com relação ao Paulo e Silas, que estavam lá no cárcere, né, encarcerados, né, nós também podemos trazer também aquela experiência para essa paz interior. Eles estavam ali, chegaram ali debaixo de chicotes, e depois ainda foi amarrado pelo pé lá no tronco. Lá no tronco, além de estar num lugar horrível, ainda amarraram ele ainda pelo pé. Então também serve justamente para essa paz interior, porque através dessa paz interior eles encontraram motivos para orar e louvar a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.
A paz que guarda nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. E nós podemos ver lá no livro de Filipenses capítulo 4, versículo 7, diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Essa é a paz interior, é a paz de Deus que excede a todo entendimento. Glória a Deus. Guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. No livro de Isaías, capítulo 57, Isaías 57, 20 e 21, ele diz que: mas os perversos, os pecadores, os que abominam a Deus, os que aceitam todas as mazelas que têm acontecido por aí, né, tantas coisas que são totalmente contra a palavra de Deus, e ai daquele que abriu o bico, é tido como homofóbico e tantas outras coisas mais, né? Mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Isaías, ele foi taxativo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Para os perversos não há paz. Aleluia. Glória a Deus. E agora, irmãos? E agora? Só há um caminho. Esse caminho chama-se Jesus Cristo, onde ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Paz, essa é a paz interior. E no livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 17 ao 19, ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto para um instrumento de glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Você quer viver uma vida vitoriosa, ou você prefere continuar buscando em Deus uma vida de mar de rosas? Essa vida de mar de rosas não existe, mas a paz de Cristo, essa existe. Paz para solucionar, para resolver. Problemas surgem, Deus permite para que eles sejam resolvidos, e resolvidos da melhor forma possível. Da melhor forma possível. Que é pior do que estavam Pedro, Paulo e Silas. Vocês meio de prender o Pedro, ele também foi preso também, mas o Paulo e o Silas, é pior do que aqueles momentos que eles estavam, e eles estavam glorificando o nome do Senhor. Eles nem sabiam o que ia acontecer. Irmãos, é um momento, né, e que eles nem sabiam o que ia acontecer no dia seguinte. É um momento de muita adrenalina, de muito estresse. Olha, na véspera que o Senhor Jesus ia ser crucificado, que ele ia ser preso, lembra que ele subiu ao monte para orar e levou consigo 3 discípulos. E os 3 discípulos dormiram toda a vida, e ele orou sozinho. Mas em um determinado momento, aquele índice de estresse, de adrenalina era tão grande, que ele chegou a suar sangue. Por causa da expectativa do dia seguinte, e o que dali em diante iria acontecer. Com Pedro e Silas, Paulo e Silas, eita, coitado Pedro, com Paulo e Silas, não foi diferente. Eles também não sabiam o que ia acontecer. Eles estavam presos, no dia seguinte eles poderiam também ser
ser eliminados. Não aconteceu com Estevão, não aconteceu com João Batista, não aconteceu com Jesus. E ele sabia também que iria acontecer com ele. Mas eles tiveram ali calma, tranquilidade. Vamos orar. Vamos orar. Vamos glorificar o nome do Senhor. Irmãos, que seja qual for o seu problema, seja qual for a sua enfermidade ou de alguém da sua família, creia que o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Sabe aquele negócio quando um filho vem, né, quando a criança é pequena, abraça assim a perna assim e diz: pai, compra uma cafifa para mim. Aí você pensa assim: gente, eu vou ter que ir lá, eu já ia dizer assim, lá na Venda da Cruz, porque é onde eu moro, né? Vou ter que ir lá na Praça da Venda da Cruz encontrar uma cafifa para você. Aí você olha e diz: eu vou lá comprar a sua cafifa, justamente por causa daquele abraço, ainda que seja na perna. E ele olha para cima e diz: pai, compra uma cafifa para mim. Aqui também é cafifa, né? Cafifa, pipa, né? Aí você vai, aí você não compra só a cafifa não sobe sozinha, tem que comprar a linha também. Só não vai fazer o cerol porque ele vai se machucar, mas você vai comprar ainda além do que ele te pediu. Assim é o nosso Deus. Assim, quando nós temos a paz com o Senhor: ah, Senhor, a enfermidade do meu irmão é uma enfermidade que o médico já disse que é incurável, eu acho que eu nem vou orar mais. Ore em nome de Jesus. Ore em nome de Jesus. Não há limites para Deus. Não limite a sua fé. Jesus disse: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, dará ordem ao monte. Aleluia. Dá ordem, né, a um filho, a um amigo, né, a ordem a alguém. Oh, peraí, faz aí para mim, vai, quebra esse galho aí para mim. E ele faz mesmo e tal, na amizade e tal. Agora dá ordem ao monte. Né? A ordem ao monte, né? Seria ótimo, né? Que todos tivessem essa compreensão de fé, né? Essa compreensão de fé, né? Não é chegar também ali diante do Pão de Açúcar, quem dera, né? Se pudesse, chegava mesmo lá no Pão de Açúcar e dizia: Pão de Açúcar, levanta daí, vai lá para São Gonçalo, leva um bondinho também, leva um bondinho também. Corcovado, vai também, mas pode deixar a estátua do Cristo aí por aí mesmo e tal, mas vai lá para São Gonçalo, está precisando mesmo assim. Irmãos, não há limite. A fé que o Senhor diz que remove montanhas é muito mais do que aquele monte, aquela pedra lá do Corcovado, a pedra do Pão de Açúcar. É muito mais do que isto. É uma fé que você liga aqui na terra e está sendo ligada nos céus, em nome de Jesus. É a fé que você não está perdendo tempo, mas está valorizando o tempo de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Eu gostaria de convidar a igreja para ficar de pé, para nós orarmos, em nome de Jesus. Se mais alguma coisa que você gostaria de ouvir e eu não falei, perdoa, irmãos, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus vai completar isso na sua vida, em nome de Jesus. E vamos agora curvar a nossa cabeça. Há um Deus neste lugar, amém, irmãos? O Espírito Santo de Deus está aqui agora. O Espírito do Senhor está neste lugar. O Senhor Jesus Cristo diz: onde estiveres reunidos 2 ou 3 em meu nome, ali no meio eu estarei. E o Senhor, Ele não veio aqui para cruzar os braços. Ele veio aqui para receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E eu não vim aqui, irmãos, para trazer uma mensagem para os irmãos. Não, eu vim aqui para juntos cultuarmos ao nosso Deus. Eu vim para um culto igual a vocês. Amém, irmãos? Para junto nós cultuarmos o nosso Deus, adorarmos o Deus único, o Deus Senhor, o Deus Salvador, e que está nesse momento. E Ele sabe o seu problema, Ele sabe daquilo que você precisa. Ele conhece o seu agora, o seu amanhã e o depois. Assim como ainda há pouco, era 31 de dezembro de 2013. E agora nós já estamos quase chegando em 31 de dezembro de 2014. Quantas e quantas coisas aconteceram. Coisas boas e também coisas desagradáveis. Mas você não está de pé? Não está com saúde? É porque você venceu aquela situação. E se no momento você está passando também por um problema difícil, creia
que daqui a mais um dia você vai olhar e vai ver esse problema pelas costas e vai dizer: passei a seco por esse mar vermelho, em nome de Jesus, porque o Senhor é contigo. O gigante que pode estar te cercando nesta hora já está repreendido em nome de Jesus, e já caiu por terra essas barreiras, esses montes já caíram por terra em nome de Jesus. Aleluia. Os problemas e dificuldades, elas surgem para caírem. O que não pode cair é o crente, é o cristão, é o povo de Deus, porque ainda se cair, o Senhor diz: não ficará prostrado, porque as mãos do Senhor é forte para te levantar, para te erguer. Em nome de Jesus, tome posse sim da tua vitória, da glória do Senhor. Tenha paz com Deus, viva em paz com Deus. Que o nome do Senhor seja santificado na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua condução, em tudo que fizer, em tudo que tiveres, seja o nome do Senhor santificado. Você comprou um carro porque Deus te abençoou para isto. Aleluia. Não foi porque eu fiz muito serão, trabalhei depois da hora. Não, irmão, foi porque Deus te deu saúde para você trabalhar. Foi porque Deus abriu as portas para te abençoar. E os gigantes continuam caindo em o nome de Jesus. Tenha paz com Deus, tenha paz com o seu próximo, tenha paz com todos, e tenha paz no seu interior. Aleluia. Tenha paz no seu interior. Oh Pai bendito e amado, em nome de Jesus, queremos, Senhor, consagrar a Ti a nossa vida, todo o nosso ser. Queremos, Senhor, dizer que nós compreendemos a Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, ela não é estranha para nós. Nós compreendemos sim o que Tu queres de cada um de nós. E que o princípio da sabedoria, ela começa pela revelação do Teu Espírito Santo, daquilo que está no Teu coração. Que seja a paz de Cristo o árbitro na nossa mente e no nosso coração. Que prevaleça a paz de Cristo em todas as nossas decisões, para que possamos decidir segundo a vontade de Deus. Que o Senhor abençoe o Teu povo, abençoe, Senhor, a Sua casa. Abençoe a família, que é a família de Deus, é a família do Senhor. Que os Seus filhos saiam daqui nesta noite com a certeza de que vieram para receber um abraço do Senhor, e vão sair daqui levando esse abraço para toda a sua família, em nome de Jesus, levando a vitória para essa semana. Mesmo que os gigantes se levantem, mas eles levantam para cair de novo, para que os nossos olhos possam contemplar a glória de Deus. Oh Pai Celestial, em o nome de Jesus, nós queremos Te agradecer, Senhor, por esta noite, e abençoar a vida de cada um dos Teus filhos, Senhor, que se prestam, Senhor, para ouvirem a Sua palavra e receberem, Senhor, de Ti o verdadeiro amor, em o nome de Jesus. Que os braços do Senhor possam envolver a cada um dos Seus filhos, Senhor. Que os braços do Senhor possam trazer o alento de coragem, de empenho em tudo aquilo que fizer, com carinho e com amor. Senhor, que a sabedoria do Teu Espírito Santo traga, Senhor, uma fé redobrada, Senhor, em o nome de Jesus, porque hoje aprove ao Senhor fazer uma diferença, Senhor, na vida dos Teus filhos, porque hoje todos nós fomos lembrados de que nós temos um Deus Todo-Poderoso e podemos viver em paz com Ele, que é através dessa paz que vivemos com o nosso Deus, é através dessa paz que o Senhor se agrada de cada um de nós, e nos faz diferentes, atos, pensamentos e palavras diferentes daquilo que o mundo tem anunciado por aí afora. O Senhor também nos fala de termos paz com todos os homens, aqueles que nos aborreceram, e até então nós tínhamos uma certa afastamento, porque nós também guardávamos um certo ressentimento com aquela pessoa
já não existe mais em nome de Jesus. Nós chegamos a uma conclusão que melhor é obedecer a tua palavra, melhor é amar ao Senhor e ter a paz de Cristo na nossa vida. Melhor é termos a paz interior, porque mesmo nos momentos de dificuldade, que é justamente no momento onde o Senhor diz e nos ensina a pedir ao Pai: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque é nos momentos difíceis, que somos tomados muitas das vezes pelas fraquezas, mas a paz interior nos faz novamente a refletir e a chegar a uma conclusão de que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Por isso, ó Pai, eu entrego, Senhor, nesta noite, a cada filho, cada filha, a cada família aqui representada, eu entrego em tuas mãos, em nome de Jesus, e as declaro vitoriosas para a honra, louvor e glória do teu santo e bendito nome. Eu declaro o poder excelso do Senhor sobre cada um dos teus filhos. Tenham, irmãos, uma semana abençoada, repleta de vitórias, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mesmo que surjam os problemas, saiba que você é vitorioso. Dor, enfermidade, e seja qualquer problema, ele não é maior do que a experiência que você tem com Jesus Cristo. Problema algum surgido do homem ou do mundo é maior do que a paz de Deus que está sobre a sua vida. Nada supera o Espírito que está em sua vida, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Seja cheio do poder de Deus. Seja cheio do poder de Deus. Para ser cheio do poder de Deus, não precisa ser o super espiritual, o mais espiritual da face da terra. É preciso apenas dizer: Senhor, eis-me aqui e faça-se conforme a tua vontade. Seja, como diz a tua palavra, a paz de Cristo o árbitro no meu coração. Aleluia. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu sinto a presença de Deus operando neste lugar. Eu sinto o perfume de Cristo aqui neste lugar, irmãos. Eu sinto o Espírito Santo trabalhando na sua vida. Se não fosse isso, eu não sou de mentir, eu não estaria falando, mas eu sinto mesmo. Eu quase vejo as mãos do Senhor tocando agora na sua vida, te dizendo: filho meu, filha meu, a tua vida está em tuas mãos. Não temas, porque eu sou contigo. Oh glória, oh aleluia, oh malabalaba xaramalaia, oh cantar surianta malabachai. Oh glória, 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 glória a Deus, aleluia. Oh louvado seja o teu santo nome. Sinto derramar do poder de Deus. Sinto o Senhor conferindo aquilo que foi anunciado aqui nesta noite. E o Senhor não é Deus para mentir, Ele faz cumprir as suas promessas. De acordo com a tua palavra, Senhor, haja mesmo, Senhor, conforme está agindo na vida desses teus filhos. E os guarde e os livre, Senhor. E guarde a família de Deus, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Amém, amém.